que eu posso dizer que, apesar do tempo que já existe, quase 2 décadas assim, do ensino à distância como conhecemos hoje, ainda há muitas dúvidas, há gente que não se sente confortável em abraçar essa modalidade de ensino. Por quê? Pode ser vários motivos. Muitos deles envolvem justamente essa concepção que a gente tem de educação e se dá única e exclusivamente pela mediação presencial, assim, na relação professor-alunos ou alunos-alunos num espaço físico ao mesmo tempo, como a gente conhece desde tempos imemoriais. Então você tem na cabeça esse modelo, e quando você vai pensar em outro modelo, outras regras, e você tem um estranhamento, algo perfeitamente compreensível. Mas quando você escolhe um curso à distância, você tem que levar muitas coisas em consideração, não apenas se não é presencial, não quero, assim, muitos fatores precisam ser levados em consideração. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu já tenho graduação presencial, 2 na verdade, e já tenho uma graduação à distância. Eu também fiz cursos de pós-graduação, de extensão à distância, e eu tenho posso dizer que eu tenho uma base para poder passar para vocês sobre as minhas experiências nessa modalidade de ensino. Não é a mesma coisa, evidentemente, e ela vai exigir muito da sua disciplina, do seu tempo. Por quê? Porque uma das coisas mais atrativas, mas também mais enganosas da educação à distância é justamente a flexibilidade. A flexibilidade de horários e de estudo, de você poder organizar seu próprio tempo, é excelente, porque você pode programar o momento exato para que você tem para estudar, para poder realizar as atividades em acordo com os seus outros compromissos. Então, se você trabalha o dia inteiro, então você tem a noite inteira para você poder se programar e você poder fazer as suas atividades. Tem os finais de semana também. Aí você só tem que ficar atento a algum compromisso que já tem um prazo específico ou alguma atividade que você tem que realizar num período determinado. Algumas faculdades eu posso chamar de semipresencial. Qual que é a diferença do curso semipresencial para os cursos EAD convencionais? É que nos cursos semipresenciais existem momentos específicos pré-determinados em que você tem que ir no caso, ao polo, que é a unidade que gerencia os cursos da instituição em um determinado local. Então seriam os ramos da universidade ou da faculdade em outras cidades que fazem esse gerenciamento. Eles que cuidam da matrícula, cuidam das documentações, de fazer essa ponte entre o aluno e a instituição sede, enfim. Então alguns compromissos você tem que fazer lá no polo, assim, sejam aulas, sejam atividades, sejam provas, enfim, você tem uma carga horária semanal presencial, a despeito de ter outras atividades à distância. Enquanto outros cursos EAD ou EAD com total, EAD 100%, essas atividades são totalmente online, mas você precisa, até por força de lei, por força de normativas do MEC, enfim, que você tem que ir ao polo para fazer as provas. Então as provas você faz presenciais, pelo menos as provas mais importantes, enquanto as outras atividades você pode fazer online mesmo. Então há essa diferença entre um curso totalmente à distância, em que você faz todas as atividades online e as provas apenas as provas à distância, e os cursos semipresenciais, em que você faz algumas atividades presenciais, semanais, quinzenais, aí tudo depende da instituição. Os modelos de educação à distância variam bastante de instituição para instituição, também de curso para curso. As licenciaturas têm uma dinâmica, os cursos da área da saúde têm outras, as engenharias têm outras, enfim, varia bastante. Voltando à questão da flexibilidade, por que isso é bom e por que isso é ruim? É bom justamente porque você acaba sendo o dono do próprio horário, você organiza da forma como acha melhor, conforme o tempo que você dispõe. Mas ao mesmo tempo você acaba sendo refém depois eu faço, deixa para lá. Se você não for bem disciplinado, não souber se organizar, é muito fácil você cair no erro de procrastinar. Então, de sempre deixar para depois.
E se você deixa muito para depois, as atividades vão acumulando, vão acumulando, vão acumulando, até chegar um momento em que você vai ter que realizar muitas coisas em um tempo muito curto. Você vai ter muita dificuldade em dar conta desse volume de tarefas, de atividades, e certamente não vai dar certo. Você vai ter dificuldades, vai acabar não aprendendo direito, indo mal nas provas, enfim, não vai tirar o proveito necessário para você poder esse curso. A flexibilidade é algo que é uma faca de dois gumes. Você precisa saber como utilizá-la. Quando você tem essa consciência de organização de atividade, você vai tirar proveito, sim, mesmo que seja difícil cuidar de família, ter o seu emprego, mas você tendo a oportunidade de deixar um tempo para você poder estudar, ajuda bastante. Por sua vez, se você não é organizado, acaba tendo essa tendência de deixar para depois, você vai ter dificuldade, com certeza. Acho que até mais dificuldade do que se você estudasse no curso presencial.